destaque em serviços de iluminação pública em vários municípios. Na área de shows e eventos, os trios elétricos e os painéis de LED Outdoor Full Color fazem toda a diferença. A Talimac possui caminhões Munk, os mais potentes geradores de energia, e tem ainda as estruturas modulares fabricadas em alumínio forjado com certificação ISO 9001-2008, que garantem segurança e beleza para estruturas como academia, igrejas, galpões e muito mais. Venha para o futuro. Venha para a Talimac Construtora. São João da Barra, telefone 22 99904 8606. A escolha por uma empresa de vigilância é muito séria e depois de muita pesquisa optamos pela Limport. Agora nossos colaboradores e clientes se sentem mais seguros, sabe? Tivemos algumas experiências que deixaram a desejar. Depois que a Limport assumiu toda a parte de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa está outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Limport, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma do canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Cuidar da saúde no presente fortalece o futuro. Nesse mês de conscientização sobre o câncer de mama, a Unimed Campos reforça que cada dia conta na busca por um futuro saudável. Mantenha bons hábitos alimentares, exercite-se ao menos 3 vezes na semana e consulte regularmente seu ginecologista. O autocuidado é um hábito transformador que começa pela prevenção. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo
pelo YouTube, pelo Instagram, já também pelo Face. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar essa edição de hoje trazendo as principais informações com a previsão do tempo chuvoso para Campos hoje, com um alerta inclusive da Defesa Civil de seguir com chuva forte na região sudeste. Aqui na nossa região a chuva mais fraca, mas pelo menos segue com essa segunda-feira, dia do comerciário. O comércio hoje não abre porque é feriado do comerciário, bancos, nada disso funciona. Então a previsão para hoje é de 27 de máxima, 22 de mínima. Agora faz 23 graus aqui no centro da cidade, com tempo nublado. Teve chuva fraca, choveu durante o fim de semana inteiro, né? À noite também choveu mais, essa madrugada também choveu um pouco, mas agora tem aquela tempo nublado com chuva fraca para todo o dia de hoje. São 7h09. O programa de hoje está muito chique. Tenho um prazer de receber aqui duas das mais competentes profissionais da saúde do município, sabe assim, do topo mesmo da nossa medicina, que conta com essas duas feras, a doutora Janaína Rangel Lobo, oncologista clínica e coordenadora da oncologia da Unimed Campos. Aliás, oncologia da Unimed Campos vai muito bem, obrigado. Eu não conhecia, não sabia. Às vezes a gente conhece por reportagem ou por necessidade, nesse caso por necessidade, mas assim, muito bom, e bom ver o crescimento, as demandas que você apresenta e o respaldo imediato, né? Muito rápido, muito bom. Isso é bom para toda a nossa população, para toda a nossa comunidade. É porque aqui na região, Itaperuna ganhou uma fama muito grande de ser pioneiro nessa coisa do tratamento de câncer e tal. Só que Campos avançou e avançou muito. Além da Unimed Campos, a gente tem outras opções também, mas em termos de setor público, por exemplo, o Álvaro Alvim tem um centro de oncologia também bem interessante, bem importante. E tenho o prazer também de receber a doutora Maria Najime, médica mastologista. Gente, não só, que eu falei para elas aqui, que o programa hoje está muito chique, como eu falei aqui, mas não só pela competência, pelo conhecimento, pela dedicação delas não, mas segunda-feira com duas personalidades dessa, abrindo assim o programa às 7h da manhã, Tô me sentindo poderoso hoje. Obrigado pela presença de vocês. Já vou trazer o bom dia de vocês e nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E assim, mais do que tudo isso, a presença de vocês aqui, com a experiência e com a bagagem que vocês têm, é justamente para alertar a população sobre a importância dos cuidados, dos exames, do preventivo e aquelas dicas, sempre, se é que é possível, para a gente entender se é possível evitar ter câncer, se tem como, porque uma das coisas que eu acho que é um fator muito importante no surgimento dessas doenças que a gente acaba ao longo do tempo adquirindo é o tal do estresse, né? Minha nossa, ainda há pouco a gente conversava aqui em off sobre o estresse e assim, tem uns picos que se tivesse como medir na hora, ia ver lá que a gente passa por algumas situações que deixa a gente muito estressado. Então tem que ter um contraponto. E aí vem as orientações de vocês no sentido de a gente tentar remediar, né? Nem tanto ao mar, nem tanto terra. Vamos meio que assim, encontrando um caminho para viver melhor e evitar certas doenças. Tem também a questão genética, tem familiar, enfim. Vamos falar sobre tudo isso, os avanços da medicina também na prevenção e o tratamento de câncer. Mas de antemão, muito grato por vocês estarem aqui. Só rapidamente, passar aqui pelo portal Folha 1 e pelo jornal Folha da Manhã, para a gente trazer essas últimas informações e atualizar o pessoal que está ligado na gente aqui.
Uma ótima semana a todos. Bom dia a todos os comerciários que nos atendem aí o ano inteiro muito bem e que precisam e merecem essa folga hoje. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br e também no jornal Folha da Manhã, em destaque aqui na Folha, briga de torcidas tem tiros e correria na 28 de março. Confronto de torcedores do Flamengo e Fluminense aconteceu próximo à universidade, causou pânico. Uma briga entre integrantes de torcidas organizadas do Flamengo e do Fluminense aconteceu em Campos. Oposição também se articula para a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Campos. Parte de fachada de prédio cai no centro. Subsídio e refis à espera de votação na Câmara. O subsídio aqui é do combustível para o transporte público, para os ônibus. Ainda, adolescentes executados em Guarulhos. Incêndio atinge pátio de usina da Coagro, receptores de órgãos apreensivos. Caso que chamou a atenção no Brasil inteiro, a transmissão de HIV, tudo por conta de economia de dinheiro. Só para economizar, foram suspensos os exames que detectavam a presença do vírus HIV nesses órgãos dos doadores e, só para não ter essa despesa, várias pessoas que receberam os órgãos e continham esse vírus, portanto, estão hoje com HIV por conta dessa economia de dinheiro. Adolescentes executados em Guarulhos, população une esforços por praça em Santo Eduardo. Ainda, divisão da esquerda em Campos trouxe prejuízo. Principal erro, está aqui na capa a entrevista que Teseu Bezerra nos concedeu na semana passada. Município se une por construção da EF-118, a estrada férrea. Trecho da BR-356 recebe nome de Alberto Dauaire. São essas as manchetes do jornal. No portal Folha 1, rapidamente aqui, só para a gente concluir essas informações. Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Campos. Polícia faz segunda fase da operação contra suspeitos na contaminação por HIV. Briga entre dois homens é registrada na Pelinca, em Campos. Isso aqui aconteceu esse final de semana, e a Pelinca é alvo de reclamação por conta de brigas também. Ficou complicado, né? O metro mais caro de Campos e é um dos mais complicados, principalmente nos fins de semana, à noite. Confusões, som muito alto e baderna, aquela coisa toda. Então, esse final de semana, dois homens brigaram, entraram lá na via de fato por conta desse som alto. MP denuncia 2 pela morte de menino em campo de futebol em São Fidélis. Adolescente é baleado durante tentativa de assalto em São Francisco e motociclista morre após acidente na BR-101. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Deixa eu cumprimentar nossas convidadas e a gente começar a falar de Outubro Rosa, de prevenção, de tratamento, de cura, de recuperação do câncer de mama, e a gente vai entender um pouco mais. Deixa eu começar aqui pela ordem alfabética, pode ser? Doutora Janaína Rangel, bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda aqui. A gente tem um encontro anual agora, né? E que bom por isso, eu fico muito honrado e feliz com sua presença aqui hoje. Obrigada, Cláudia, obrigada ao Grupo Folha, Unimed, pela oportunidade. Agradeço por mais um ano, é o terceiro ano, né, Cláudio, que a gente está aqui consecutivo falando sobre esse tema tão importante que é o Outubro Rosa. E, assim, a gente fala sobre o câncer de mama hoje,
mas sobretudo é sobre o câncer de uma forma em geral, porque assim, é o Outubro Rosa, é essa campanha de prevenção, que isso acontece desde 1990, não é? Isso. Então, e é importante que se tenha essas cores, os meses tem mais de uma cor, não importa, porque tem gente que reclama de tudo, é um mimimi hoje doido, né? Mas por exemplo, o Novembro Azul, há uma conscientização muito importante, principalmente para os homens que se cuidam poucos fazem exames, então há uma necessidade sim desse trabalho extra de vocês aqui. Muito obrigado, fico feliz por isso. E a gente vai abordar sobre o câncer de mama, mas, claro, evidente, a gente pode falar de outras questões também e tem sempre coisa para falar. Doutora Maria Najime, médica mastologista, também está com a gente aqui. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Honrado e feliz com você aqui. Só vem no programa de Marco Antônio? Marco Antônio já é tradição, acho que tem uns 7, 8 anos que eu já venho, mais talvez, nem sei. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas. Tem sempre aquelas dúvidas, tem algumas coisas a gente já, por repetir, por estar todo ano aqui, são aquelas que não mudam, que é a necessidade do exame. Eu vou fazendo as perguntas, vocês duas, por favor, me respondam, interajam aí da forma que vocês acharem mais interessante. Qual a importância do exame da chamada mamografia, né? Eu acho que esse é o técnico, né? Tem aquele autoexame também. Vamos começar assim, a importância e necessidade desse exame, a partir de que idade, com esses detalhes, por favor, Janaína. Bom, Cláudio, a mamografia é o exame considerado de rastreio para o câncer de mama, né? É o único capaz de identificar, detectar lesões pequenininhas, ainda não palpáveis. Então, ele é fundamental nessa campanha de Outubro Rosa, além do mês de outubro, né? Toda mulher com mais de 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, deve ser submetida anualmente ao exame de mamografia, porque através desse exame a gente consegue identificar lesões pequenininhas, menos de 1 centímetro, e esse é o principal papel da mamografia, identificação precoce, diagnóstico no momento mais oportuno para ter como objetivo a cura do câncer, né? Por isso vem tão em voga nas campanhas de Outubro Rosa o exame de rastreio, né? Diferente do autoexame, né, Najime, que o autoexame já não é considerado um exame de rastreio, ele é um exame de autoconhecimento, né? É o momento que a mulher tem para se conhecer, ou seja, ela vai identificar qualquer alteração que seu corpo apresentar, mas isso não significa detecção precoce, é diferente. O autoexame não é considerado exame de rastreio nem de detecção precoce. O nódulo palpável no autoexame, ele tem em média 3 centímetros. Vai depender do tamanho das mamas, mas a média de palpação é de 3 centímetros. Isso para a gente já é considerado uma lesão um pouco crescida, né, com uma chance maior de ter comprometimento axilar. E não é o melhor caminho do diagnóstico, né? Najime pode complementar um pouco mais. Então, existe essa questão da mamografia, né? Tinha uma divergência em relação ao Ministério da Saúde e às sociedades em relação ao início da mamografia. Lembrar que 40 anos é a idade que a gente inicia o rastreio, sim, nas pacientes de risco habitual. Quem não tem caso na família, quem não tem histórico de nenhum outro tipo de lesão, entre outras coisas. Mas se a paciente tem histórico familiar, a gente tem que personalizar esse rastreamento. E que hoje em dia muita gente tem, até testagem genética, né, que elas já testam, e aí o acompanhamento é um pouco diferenciado. O autoexame, ele é uma forma de autoconhecimento, mas a gente precisa orientar a paciente que ela precisa tomar conta, né, do próprio corpo, mas não é considerado e não é interessante esperar palpar alguma coisa para fazer diagnóstico. Se a gente faz diagnóstico de um tumor com menos de 1 centímetro, a chance de cura é 98,9%, 100%, basicamente. Então, a ideia é que a gente pegue nessa fase. Eu acho importante considerar também que a mamografia é o único exame para essa detecção precoce de rastreio. Sim. Só que eu sempre friso isso em consultas, né? A gente realiza habitualmente anualmente, né?
E o que vale é a gente também reforçar a importância desse autoconhecimento, porque algumas mulheres podem ter mamografia normal e desenvolver lesões. Então, isso não exclui, a mamografia não isenta a mulher de desenvolver lesão, ela rastreia apenas. Então, é sempre importante a mulher estar se conhecendo também. Então, o autoexame, ele não perdeu seu papel. Há um tempo atrás existiu muito essa discussão, parar de falar sobre autoexame, mas ele tem sua importância, sim, não para detecção precoce, mas para conhecimento do corpo, e deve ser realizado uma vez ao mês. Nas mulheres pré-menopausa, geralmente a gente recomenda após o período menstrual, e nas mulheres menopausadas, pós-menopausa, a gente recomenda geralmente uma vez ao mês, numa data fixa, né? O autoexame pode ser que... Porque tem alguns casos de pessoas que reclamam da dor do exame. Tem uma dica para isso. Tem? Ah, então vamos lá. Dar a dica. Para evitar a dor, porque assim, aí ela fala, não, eu já me autoexaminei, estou bem, eu fiz... Então não é bem assim. Não. Interessante quando você pode se autoexaminar, bom, não descarta o autoexame, continua aí, como já ainda falou agora, se conhecendo, se entendendo. Agora, para você sacramentar assim, ó, fiz o autoexame, estou bem, não tem nada. Não são exames de substituição, né? Um não exclui o outro. Um não exclui o outro. E é importante a gente frisar que existe também o exame clínico realizado por um profissional. Então, essa mulher precisa anualmente visitar também um profissional, seja um ginecologista ou um mastologista. Por quê? Ela, às vezes, não é capaz de identificar o que é dito como alterado no corpo. Então, é importante ter o crivo de um profissional médico, né? E a questão da mamografia, né? Porque realmente é uma queixa comum no consultório que a paciente sente desconforto. Tem muito a ver também com a forma como ela vai fazer o exame. Geralmente ela vai tensa, tem a questão muscular, né, do tórax. Algumas pacientes realmente sentem dor. A gente tem já, inclusive, estudo para isso, e dizendo que existe uma melhora da experiência da mamografia quando faz uso de analgésico no momento que sai de casa. Então, eu costumo orientar as pacientes. Está com a mamografia marcada, levanta, faz, né, sua rotina da manhã, toma o que você está acostumada para dor de cabeça. Um analgésico habitual. Geralmente diminui o limiar de dor e ela faz um exame extremamente mais confortável. Não pode ficar falando o nome de medicamento, né? Não é legal, mas... Mas cada pessoa usa, né? Pode ser um dipirona, por exemplo. Sim, Tilenol, uma dipirona, do que o que eles tiverem... Ajuda a aliviar, Já tem estudo para isso. Então, assim, eu já falava um pouco isso antes de ler o estudo, sim. Mas sim, já tem algum tempo, já relacionando. Diminui o limiar de dor, né? Ela faz um exame mais confortável. Além do mais, hoje em dia a gente já tem disponível mamógrafos que fazem uma compressão personalizada, então acaba ajudando nesse sentido. Gente, bem que eu vou explicar. A gente se conhece há um tempo, eu já faço rádio há 34 anos, quer dizer, no mínimo há uns 30 anos que a gente fala sobre Outubro Rosa, sobre câncer, sobre várias ações, mas agora, para mim, pessoalmente, é diferente, porque tem um caso comigo, né, de câncer, então é diferente. E, assim, o impacto de você receber a informação de que está com câncer. Câncer de mama é uma sentença? Não mais, assim. O câncer de mama é a doença mais incidente no mundo inteiro, né? E no Brasil, o relatório do INCA agora de incidência de mortalidade também é o tumor que causa mais morte em mulheres na grande maioria das regiões no Brasil, exceto no norte, porque perdeu para o câncer de colo. Mas isso também relacionado ao acesso ao tratamento, né? Mas não é uma sentença. Hoje a gente sabe que existem muitas diferenças de tratamentos, de situações de diagnósticos, da própria doença, que vão repercutir de forma diferente no comportamento da doença. Mas o diagnóstico precoce, ele sem dúvida é muito eficiente para que você reduza as chances de mortalidade.
E quando ainda diagnosticado em fases avançadas, hoje a gente conta com um arsenal terapêutico que permite que essa mulher tenha sobrevidas muito longas, diferente do que a gente via há alguns anos atrás. Então, independente das circunstâncias hoje, seja no cenário inicial ou no cenário mais avançado, a gente consegue hoje promover sobrevida no diagnóstico do câncer de mama. É importante, Cláudio, você comentou que todo ano a gente fala sobre isso, a gente vem batendo na tecla sobre prevenção, diagnóstico precoce, e as pessoas às vezes ficam até um pouquinho saturadas, né, Najime, do assunto. Ah, meu Deus, todo ano as pessoas se vestem de rosa, os monumentos ficam rosa. No Brasil, desde 2002, mais ou menos, quando começou lá em São Paulo a campanha, mas todo ano existe um desafio no enfrentamento do câncer de mama. Então é importante a gente falar sobre isso exatamente para poder diminuir os desafios do tratamento, que está na qualidade da mamografia, na desigualdade de tratamento nas raças, na dificuldade de acesso aos tratamentos mais direcionados, terapias mais alvos, na diferença dos tratamentos SUS versus privado, né, Najime? Então é importante a gente quebrar isso também com a campanha de Outubro Rosa. O Outubro Rosa ele acaba sendo assim uma forma da gente chamar essas pacientes. O que a gente vê hoje é muito medo em relação ao câncer de mama. Um pouco menos, graças a Deus, do que era antigamente, que era um verdadeiro tabu. A gente não consegue, às vezes, nem pegar o histórico familiar da paciente, porque, não, minha avó teve alguma coisa, mas ninguém falava o que era. Então, assim, era uma forma... era aquela doença. Então, as pessoas... E isso é um impeditivo? Muito. Hoje a gente As pessoas não falam, olha, é câncer. Pô, talvez para eu trabalhar com isso de comunicação, eu falo todo dia, tem que falar, é notícia, alguma informação, não tem essa preocupação. Mas se for buscar lá em casa, minha mãe não fala essa doença. Pois é, tem gente que não toca nem no assunto. E o que a gente vê hoje, e aí a gente tem até uma tese de mestrado, eu gosto só de falar um pouco para checar a fonte, porque a gente não inventa esses números da nossa cabeça, né? Então, assim, existem estudos que mostram que um dos maiores impedimentos para consulta com mastologista, biópsia, mamografia, é o medo. Então, a maioria dos pacientes não faz. Por que ela não teve acesso? Sim, existe também a questão de acesso. Eu acho que isso precisa ser debatido, precisa ser combatido no Outubro Rosa, e a gente fala muito sobre isso. Mas, assim, existe também o fator medo que impede muitas mulheres, às vezes, com acesso ao exame, à consulta, e elas simplesmente não vão. E lembrar que o câncer de mama, ele mata e ele acomete mulheres na fase que elas estão mais ativas possíveis. Chefiando família, trabalhando, plenas no seu momento, né? Assim, entre 40 e 60 anos, que é a idade que a mulher basicamente está produzindo mais. Eu acompanhava também uma reportagem esse final de semana sobre o prazo para o início do tratamento, do diagnóstico ao início do tratamento. A Janaína comentava com a gente outro dia, acho que numa prefeitura também, de setor público que você trabalha, você comentou, eu adianto todo o documento, toda a documentação para que essa paciente já comece a receber esse tratamento pelo SUS, tratamento público. Assim, do diagnóstico ao início do tratamento, você tem duas situações. Uma, que eu acho que é a mais complicada, é o psicológico da paciente. Como é que é esse período aí para começar o tratamento, startar aqueles cuidados aí que vão ser necessários? A gente, nesse mesmo relatório que foi lançado agora em outubro, no Brasil foi feito um acompanhamento do tempo de diagnóstico, ou seja, do diagnóstico até o tratamento no cenário oncológico, em especial de câncer de mama. A maior parte das pacientes, desde o diagnóstico até o primeiro tratamento, elas demoraram mais de 60 dias. E o que a legislação recomenda é que seja feito antes dos 60 dias. Infelizmente, esse ainda é um grande desafio, já reduziu muito nos últimos anos, inclusive reduziu nesse último ano, mas ainda é uma realidade mais de 60 dias para início do tratamento. Em relação ao aspecto psicológico, que é o grande tabu relacionada ao impasse do diagnóstico, o preconceito, ao estigma, também tem todo o contexto que envolve a própria doença, né? Quando você diagnostica um câncer, é de se considerar que toda a sua vida a partir dali modifica. Então,
os pacientes não têm receio apenas com a doença, eles têm receio com o aspecto financeiro, com o aspecto social, com o aspecto familiar, com o aspecto físico, o que esse tratamento vai impactar. E isso tudo, sim, é uma barreira para o início do tratamento. Então, as pessoas, eu já vi muito na prática, no dia a dia, as pessoas falarem assim, não, doutora, eu queria começar meu tratamento depois que eu for promovido, depois que eu terminar tal fase do meu curso, porque vai atrapalhar a minha vida agora. Então, assim, existe o medo e também a gente sabe que o câncer vem trazendo todas essas dificuldades, né? Isso não é algo a desconsiderar, a gente considera isso com o paciente, mas é importante frisar que hoje existe a possibilidade também de se tratar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, isso não é uma barreira. Um acompanhamento médico, uma conversa com o médico vai ajudar a diminuir um pouco essas barreiras que o paciente assume, né, como um empecilho para o tratamento. Empecilho hoje que a gente vê é que essa jornada, nessa trajetória do paciente, é um dos grandes gargalos, né, segundo o Tribunal de Contas fez um relatório relacionado a isso, é a biópsia. Então, eu acho que há ainda uma redução do número de biópsias e, querendo ou não, isso é um impeditivo, porque precisa da questão técnica, da questão de profissional qualificado, de material, e isso realmente, no cenário SUS, isso atrapalha. Em Campos, a gente está tentando mudar um pouquinho isso, já tem um programa em andamento chamado Campos Sempre Rosa, então isso já está tentando ser, já está desde setembro, pela questão eleitoral, não pôde se falar nada sobre isso, né? Agora nós vamos, se Deus quiser, já poder falar um pouco sobre isso. E realmente a questão psicológica, inclusive com a perda da mama, aspecto junto ao parceiro, né? Geralmente as mulheres que enfrentam câncer, a gente tem uma taxa alta de abandono por parte dos companheiros. Homens, vamos melhorar. Todo programa que eu falo sobre isso, 70% de abandono. É a média das mulheres. É muito alto. É muito alto. De cada 10, então, 7 maridos separam. Mais ou menos isso, talvez até mais um pouco. Até mais, existem números maiores, né? Mas a média é essa, de 70% nos... Aí o estrago é maior, né? Porque você bagunça a vida toda da paciente, literalmente. Tanto do aspecto pessoal, social. A gente tem algumas questões realmente difíceis, porque além dela estar enfrentando esta batalha, toda a rede de apoio precisa estar junto dela. Se ela cuidava da família, eu brinco que elas têm que cobrar tudo que elas fizeram até hoje. Quando eu dou o diagnóstico, eu falo, sabe aquelas pessoas todas que você ajudou até hoje? Pois é, hoje, agora, esse ano, você vai cobrar tudo de todo mundo, porque realmente você precisa de uma rede de apoio. E às vezes, na hora que elas precisam, elas realmente não podem contar. É muito comum, Cláudio, no início do diagnóstico, a família toda cercar esse paciente, né? Tá ali junto, tá presente. Só que, como a gente bem falou no início da matéria, câncer de mama não é uma sentença, é uma doença crônica e essas mulheres sobrevivem por muitos anos. Só que elas sobrevivem com os efeitos colaterais do tratamento, com o impacto que a doença trouxe em todos esses aspectos que nós já comentamos. E muitas das vezes essa mulher, depois daquele auge do tratamento, ela fica só. Ela enfrenta todos esses novos desafios, que são as survivalorships que a gente chama, sozinha. E é o momento, talvez, que elas mais se fragilizam emocionalmente, se sentem sozinhas, se sentem carentes. Então, assim, é importante que o apoio familiar esteja em todo o momento, independente dessa mulher já não estar em quimioterapia ou no processo do diagnóstico cirúrgico, né? Se você olhar por esse, e está correto, acho que a análise de vocês é perfeita, sem uma rede de apoio e de quem você ama, de quem você... A gente falou muito bem, de que você cuidou a vida inteira. Vamos cobrar, isso aí. Porque os filhos também são assim, eles casam, aí depois dá um problema lá, separa, vem para onde? Pra casa de papai e de mamãe. Então, tem que retribuir. E não é retribuir com trabalho, com obrigação, é retribuir com amor, igual você foi criado também com amor pela sua mãe, ou né, foi cuidado com amor pela sua esposa, enfim. Mas assim... Por outro lado, lá na frente, já num progresso da vida também, a mulher fala, me livrei do câncer e daquela mala. Por esse lado também você dá um, não é não? Sim, mas sim, assim, sim. Porque se não tem amor, não é que seja melhor separar nesse momento, mas se não tem amor, não tem como conviver, né? No primeiro momento de crise séria já tem esse... Algumas realmente elas se reinventam e é muito legal isso, sabe? A gente vê algumas pacientes que se
literalmente se livram de algumas coisas e depois elas comentam isso, né? Ai, doutora, o câncer me tirou muitas coisas, mas me trouxe muitas outras coisas boas, me trouxe novas pessoas e me trouxe um novo olhar. Então a gente vê isso também a gente vê muito também elas falando assim, porque eu realmente consegui ver e me libertar de situações que antes eu não conseguia. Então o câncer, apesar de ter me fragilizado no primeiro momento, depois ele me deu força para tomar algumas atitudes que eu estava simplesmente deixando para lá, deixando levar e agora foi. Cada um, né? Cada um reage de uma forma. Tem gente que não quer psicólogo, não quer um acompanhamento psicológico porque está se sentindo bem, está enfrentando e está vencendo. Ou outros já preferem, né, um psicólogo, porque tem a rede de apoio também dos profissionais. Eu sempre falo isso, tratar câncer, né, o oncologista não trata câncer sozinho, né? Primeiro que a gente precisa de uma equipe médica toda apoiando, e também tem a equipe multidisciplinar. A equipe médica envolve radioterapeuta, que é o radio-oncologista, a mastologista, o cirurgião oncológico, a patologista, o geneticista, o oncogeneticista. E o tratamento multiprofissional, multidisciplinar, envolve psicólogo, que é imprescindível nesse processo de diagnóstico, né? Eu sempre falo que nós não somos máquinas, então não tem nada de errado a gente chorar, se entristecer. Nutricionista, assistente social, recepção, tem toda uma equipe, um suporte, enfermeiras, que estão ali para acolher o paciente nesse momento. Então, é importante também se render a esses cuidados, né? Então, não apenas ao tratamento oncológico em si, ou cirúrgico, ou radio-oncológico, mas também ao tratamento multidisciplinar para essa fase de enfrentamento. Entender, existem vários tipos de câncer de mama ou são estágios que eles são descobertos? As duas coisas. As duas coisas. Antigamente a gente não tinha essa informação, mas hoje a gente já tem tanto a subdivisão dos tumores, como tratamentos muito específicos para cada um deles. Então, antigamente a gente não sabia que o tratamento era muito padronizado. Alguns tumores super bem respondiam e outros não respondiam a nada, eram extremamente agressivos e ninguém sabia meio que o porquê. Depois que foi analisada a questão genética, e aí sim chegou à conclusão de que são 4 subtipos principais, a gente conseguiu, né, subdividir os tratamentos, os protocolos, muita coisa para estudar, né, sempre, todo ano, porque vai mudando, mas realmente o impacto dos novos tratamentos direcionados para os subtipos tumorais é muito legal, assim, né? Eu gosto de dar um exemplo, assim, nós somos seres diferentes, né, apesar de sermos todos seres humanos. As células também, elas são diferentes. Elas não são iguais, elas surgem na mesma topografia. Mas mesmo que surja na mesma topografia, ela tem histologias, ou seja, essa topografia da mama, ela tem áreas diferentes. Ela tem glândulas, ela tem tecido de sustentação, ela tem gordura, e o tumor pode surgir dessas diferentes áreas. Esses tumores da glândula, que são os cânceres de mama, eles também têm aspectos celulares diferentes. Isso vai gerar tratamentos diferentes. Então, eu dou um exemplo sempre de um carro, por exemplo, o Fusquinha. A morfologia do Fusquinha, a forma do Fusquinha, você sabe que é um Fusca, não é um Chevette. Mas o motor desse Fusca, ele é diferente. É a mesma coisa na célula da mama, do câncer de mama. Ela tem desenvolvimento motor diferente. Então, isso que a Najim falou vai impactar no tratamento. É a mesma coisa que a gente não vai poder trocar a peça de um Fusca de 1990 no de 1800. Então, você vai ter que... 1800, não sei, eu sou um pouco leiga no carro, mas no assunto do câncer de mama é mais ou menos por aí. Você vai trocar as peças, vai corrigir esse desenvolvimento de acordo com digamos, a ausência ou a presença de fatores que vão estimular o tratamento adequado. Então, isso impacta no tratamento. E também tem o estadio. O estadio é a extensão da doença. Então, aquilo que você falou, existe o perfil molecular dessa célula diferente e o estadiamento diferente, que é a extensão. Que a gente olha a mama, se há gânglios na axila, que são os nódulos, os linfonodos, e se há metástase à distância, né, nos principais tecidos de metástase. Então, esse é o estadio. E para cada estadio, vai ter um processo de tratamento. Se nós vamos fazer químio antes, se nós vamos fazer químio depois, se nós vamos começar com cirurgia, e assim vai.
tem algumas perguntas aqui no grupo de WhatsApp e também do programa e do blog Opiniões e também na internet. Deixa eu começar aqui pela internet. O professor Luiz Carlos Duarte, ele diz aqui, tem várias perguntas aqui. O câncer de mama é uma doença multifatorial. Vocês têm um estudo sobre qual o fator de maior risco para o desenvolvimento do câncer? Sim, ser mulher, né? Ser mulher. Ser mulher é o maior fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Isso quer dizer que homens também podem desenvolver. Eu vi uma pesquisa tem 1%. Mas, né? 1% apenas, não é a maioria. Não tem campanha de rastreio para câncer de mama em homens. Mas é o principal fator. Depois a idade, né, Najime? Idade, aqui no Brasil um pouco menos, né? A gente tem um número maior de casos em pacientes jovens. E a questão também genética. Quem tem histórico com um teste genético positivo, a gente sabe que alguns casos chegam a ter 85% de chance de ter câncer no decorrer da vida. Então, vale a pena quem tem histórico fazer realmente essa testagem em algum momento da vida. Considerar só que o fator genético, né? Todos os cânceres, eles têm um desenvolvimento genético. Porém, existem aquelas causas genéticas que são germinativas, ou seja, herdei. Então, todas as minhas células possuem aquela mutação, e existem as somáticas, aquelas que eu vou adquirir. As células não são todas as células que possuem mutação, mas a célula da mama, e um fator externo que fez mutar essa célula e desenvolver o câncer, né? Mas a causa germinativa, que é essa herdada, ela representa 5 a 10% só desse montante de diagnóstico de câncer de mama. Então, não é o mais incidente. Graças a Deus. Graças a Deus. O fator que a gente diferencia, além desses genéticos, idade, ser mulher, são aqueles fatores externos, que são os comportamentais, ou seja, sedentarismo, alimentação ruim, né? Você ter obesidade, principalmente a obesidade pós-menopausa, e existem também os fatores que são atrelados a questões hormonais e pessoais, né? Aquele histórico pessoal, hormonal, uma mulher que menstruou muito cedo, uma mulher que entrou na menopausa depois dos 55 anos, nunca não amamentar, nunca ter tido filhos. Então, quanto maior tempo de exposição ao estrogênio, maior é o risco dessa mulher a desenvolver câncer, né? Existem outros fatores pessoais também. A pessoa que já teve um câncer de mama tem maior risco. Algumas alterações da mama, hiperplasia ductal atípica, ter mama densa, né? Saiu estudo agora recentemente. Sim, que sobre mama densa ter uma também. Mama densa também. O que é mama densa, por favor? Me explica aí. A mama densa, na verdade, é assim, a gente tem uma história natural da mama, né? A gente, quando ela começa o desenvolvimento, a maioria é densa. E aí, com o passar do tempo, essa mama ela vai envelhecendo. E tem algumas mulheres, ainda não tem todos os detalhes, mas algumas, elas não têm essa programação dessa mama ir envelhecendo. Então, ela fica densa no momento mais avançado da vida. E isso, sim, é um fator de risco para o desenvolvimento. Então, não é bom essa densidade, é isso? Não seria... Pela questão estética, sim, porque é uma mama que ela é mais firme. Ela tem agora, pela questão de doença, realmente ela tem uma celularidade maior. Ela tem mais tecido fibro glandular, não foi tão lipossubstituído, não tem tanta gordura. Então, ela é mais densa. E é mais de 75% de mama densa que impacta nesse risco. Não é qualquer mama densa. É uma mama extremamente densa que a gente... E é importante ressaltar que o tamanho de mama não tem a ver com maior ou menor risco de desenvolver câncer. Então, isso não é a mesma coisa. Ter mama densa não é a mesma coisa que tamanho da mama. E também, vocês explicando, não é uma condição exata. Não é determinante. Não é obrigado, não é determinante. Você, não teve filho, fatores, vai ter câncer. Não, nenhum desses fatores. Não, a gente sabe que 30% dos cânceres podem ser prevenidos através de hábitos saudáveis. Mas isso, o que são hábitos saudáveis, é tudo que a gente já sabe, né? A Janaína passou. Sim. Mas assim, não necessariamente você ter hábitos saudáveis vai te prevenir 100%. Acho que nada em medicina é 100%, né? Hábito saudável é praticar atividade física com regularidade, no mínimo 150 minutos por semana,
ter alimentações saudáveis, mais rico em fibras, legumes, vegetais. Até 500 gramas de carne vermelha é aceitável, né? Mais do que isso a gente não recomenda. E é mais ou menos isso, né? E controle de peso, né? Para aí, gente, é 500 gramas? Gente, é muito específico, mas assim, porque os estudos eles precisam ser documentados. Mas não é 500 gramas por almoço, não. Hein? Pois é, não. Por semana. Isso é por semana, vamos lá. Tô brincando, claro, as pessoas entendem, mas assim, tem gente que não gosta de carne vermelha, é pouco, mas tem. Então, a carne vermelha tem essa relação ou essa correlação com a incidência do câncer? De mama? De mama, não só de mama, mas de outras. De câncer de modo geral. Mas não quer dizer que é contraindicado comer carne vermelha, não, gente. É que a gente dá preferência a outros tipos de proteína, né? Ovo, peixe, mas pode comer carne vermelha. Depende também da forma de cozimento da carne, né? Carnes muito bem passadas eliminam substâncias que são mais cancerígenas, digamos assim. Então, evitar aquela carne bem torradinha, sabe? Que acaba impactando. Não é só o consumo em si, mas a qualidade da carne. A gente acaba encaminhando para a nutricionista oncológica, que ela realmente passa esses bizus para paciente. E sim, é importante ter a equipe multidisciplinar, como a gente estava falando antes, porque realmente são alguns detalhes que a gente às vezes não consegue. A paciente que está tomando tamoxifeno, por exemplo, tem algumas coisas que a gente utiliza de rotina que ela não pode utilizar. Blueberry, por exemplo, mirtilo, né, que hoje em dia a gente tem já tem disponível, antes não tinha, né, mas agora tem, não pode ser utilizado. Então, assim, a nutricionista ela tem um papel muito importante nesse acompanhamento. Então, a gente acaba encaminhando esses detalhes, assim, realmente muita coisa específica. E ela precisa de um plano alimentar. Se ela está acima do peso, ela tem que reduzir. Então, essa paciente, ela necessariamente, a gente está falando da psicóloga, por exemplo, na quimioterapia é obrigatória, ela precisa passar no psicólogo. Eu acho que a equipe multidisciplinar, ela desempenha um papel muito importante no processo todo, nessa trajetória. E a Nutri, ela entra nessas questões todas. Eu nem discuto com os pacientes, não. Eu gosto só de frisar, assim, que já que a gente entrou nessa condição alimentar, que suplementação vitamínica, ela implica, durante o tratamento, em maior risco desse tratamento não ser efetivo. Então, suplementação é apenas sim indicado por médico. As pessoas têm o hábito de achar que todo suplemento é bom. Vitamina C, ácido fólico, vitamina B12 e ômega 3. Tirando aquelas outras questões de coenzima. Coenzima Q10. Então, assim, tudo isso não deve ser utilizado durante o tratamento sem a orientação devida do seu médico. Por quê? A gente precisa, durante o tratamento, do efeito oxidativo. E essas medicações polivitamínicas, elas habitualmente trazem um efeito antioxidativo. Então, interfere na ação do tratamento. Então, isso não deve ser realizado sem a devida orientação. Suplementação é apenas se déficit. Então, a gente não deve usar de livre demanda, ir na farmácia e comprar e achar que está tudo bem. Então, quem estiver ouvindo, não indique aos familiares, aos parentes, o uso de suplementação porque é bom, vai ajudar na imunidade para combater o câncer. Isso é contraindicado. Inclusive chá também, né? Tem os chás, uns sucos, umas coisas que realmente são extremamente contraindicados. A amora, por exemplo, é muito utilizada por alguns pacientes. Não pode utilizar. Tem várias questões. Então, assim, é importantíssimo esse acompanhamento junto com a nutricionista também para, né, determinar o que ela realmente pode e o que ela não pode estar fazendo uso. Gente, eu vou falar aqui, não vou falar o nome da minha amiga, não. Mas tem uma médica que fica revoltada quando ouve falar sobre... Como é que eu esqueci? Noni. Nossa, aquele negócio com suco de uva, meu Deus, aquilo foi uma febre. E não existe comprovação científica nenhuma, não existe anotação nenhuma de que o noni pode ser consumido. Fato, ponto. Acabou aí. Não pode ser consumido. Ninguém sabe se ele é bom ou se ele é ruim. E eu conheço gente que foi parar no hospital aí 2, 3 dias por conta de tomar esse
Intoxicação, né? Por noni, por inhame cru. Inhame cru é extremamente... O povo fala que suco de inhame cru é hepatotóxico. O negócio não pode. Não pode. A gente, assim, insuficiência renal, não tem as as histórias dessas? Tem dificuldade de... Então, desenvolvem diarreia, vômito. Então, tem que ter cuidado. Então, isso não quer dizer que é forte. Eu sempre falo, alimentação forte é alimentação saudável. Saudável, todos nós sabemos o que é saudável. Mas o que é mais saudável que inhame cru, gente? Inhame cru, inhame cozido. Inhame cozido, cru não. O cru eles fazem suco, tem uma história dela. Sim. Bom, a gente ouve, você já viu o noni? O noni tem um cheiro horroroso. Eu conheço a médica que você... Conheço a médica que você... Eu tô brincando, é a doutora Janine que fala com a gente. Gente, quem inventou esse negócio de noni? Aí eu mandei uma foto. O negócio tem um cheiro horroroso. O que é aquilo? Aí bota com suco de uva para disfarçar o cheiro. Meu Deus. É isso aí, a gente ouve de tudo um pouco. Aqui na Felipe Web, eu te mostrei, eu mandei a foto pro seu... Você me mandou uma foto. Mandei a foto. Tem um pé de noni ali. E o bicho tá carregado, que essas coisas assim, parece que multiplicam. Né? Deve ser o fornecedor dali, então o pessoal vai ali pegar. Cara, que doido, alguém plantou. Tem que ter um cuidado, porque muitas dessas substâncias são hepatotóxicas e acabam, às vezes, comprometendo o paciente e impedindo com que esse paciente até trate. Então, assim, esse ponto é muito importante ser adotado, essas conversas na consulta, porque, às vezes, o paciente tem medo de falar isso para o médico. O familiar insiste que ele tome esses suplementos. Porque é sempre uma vizinha que acha que é difícil. A vizinha insiste e no final a gente não está ajudando na saúde do paciente, né? Então é importante estar sempre frisando e conversando sobre isso. Vai dar 8 horas e nós estamos aqui com uma produtividade fantástica nessa entrevista. Acho que hoje... E o tal... quando você passa por certos problemas, você está com a cara de doente hoje, tô com diarreia, tô com enxaqueca, toma uma garrafada de não sei o que tem de garrafada aqui, resolve o problema, é um negócio fantástico. Quer ver diabetes? A pessoa descobre que está pré-diabético, o que houve? Você está emagrecendo? Fala, não, eu estou pré-diabético. Toma chá de não sei o que. Eu me lembro de chá de quebra-pedra para tirar a pedra dos rins. Cara, é um negócio muito arriscado, muito doido, que a gente inventa do nada e... Chá de salsinha. Chá de salsinha também? O de hibisco não pode usar para mama, por exemplo. Para quem está fazendo hormonioterapia, não pode usar chá de hibisco, e é muito comum, né? Eu acho importante, assim, existe os chás que são funcionais, né? Mas, assim, a gente não tem dosagem que a gente chame que é terapêutico. E o que as pessoas querem, às vezes, quando tomam esses chás, é terapia. Quer que aquilo ali faça efeito sobre o tratamento, sobre a doença. E não é bem assim que funciona, né? Então, é importante. Não é que a gente é contra chá. Pode tomar alguns chás, mas com orientação da nutrição, com aval do profissional médico. Não quer dizer que está contraindicado. Por exemplo, chá verde. Chá verde, as pessoas amam chá verde, acham que chá verde é ótimo. Eu já vi profissionais da área de saúde ter insuficiência hepática por chá verde. Então, assim, você vê que não é algo... tomou assim, doses muito altas, com frequência, e tem toxicidade hepática. Então, assim, a gente não está falando nada diferente do que todas as outras sociedades também debatem sobre o assunto, né? Isso aqui não é só oncologia, só mastologia, isso é a sociedade médica que fala, sabe? Então, tem que ter esse cuidado. Então, independente da situação, diabetes, hipertensão, câncer, tem que estar sempre com a orientação do profissional mais adequado. Bom, tem várias mensagens aqui para vocês e perguntas também. Deixa eu começar com a do Felipe Quintanilha, só para a gente fechar esse bloco, já vai dar 8 horas. São 7h56 agora. Quem escreve aqui no grupo de WhatsApp é o Felipe Quintanilha. Eu fui seu vizinho. Meu ex-vizinho. Doutora Janaína é uma profissional diferenciada, a qual tive a oportunidade de ter como vizinha e depois como médica da minha esposa. Desejo todo o sucesso do mundo para ela. Minha pergunta vai no sentido de que ela exponha o quanto as questões externas ao tratamento oncológico, tais como questões ambientais, sociológicas, têm influência no resultado. Sim.
Isso é importante, né? Muitos dos pacientes, durante o tratamento, eles sempre, muitas das vezes, como eu falei, o câncer vem atrelado a essas dificuldades, né? Sociais, ambientais, financeiras. E é muito comum, durante o tratamento, os pacientes, eu digo ao longo do tratamento, tá? Porque no início está tudo muito fervoroso, as pessoas estão adaptadas, né? Mas, por exemplo, no câncer de mama, as mulheres, muitas das vezes, quando têm receptores hormonais positivos, elas precisam tomar esses comprimidos ao longo de 5, 10 anos. E demanda de uma exigência dela ir buscar o comprimido, tomar diariamente o comprimido para reduzir os riscos de recorrência. Então, o que acontece ao longo do tempo? Às vezes cai num comodismo, né, Najime? Essas mulheres acabam, muitas das vezes, esquecendo da doença, por fatores, às vezes, do trabalho, da vida, da rotina, e acabam não tendo a disciplina de tomar. Então, é importante frisar que o tratamento do câncer de mama, ele é longo, contínuo, e esses fatores, às vezes, financeiros, familiares, do cuidado da mulher com a casa, às vezes impactam, de certo modo, na disciplina ao tratamento e até também no aspecto psicológico dela, porque ela acha que está tudo bem, já passou daquela fase, não tem chance de recorrer. E, às vezes, a gente vê mulheres em estadio mais inicial recorrendo, e quando você vai a fundo, ela deixava de tomar, seja porque não tinha dinheiro para ir buscar o remédio na clínica que fornece, seja porque não tinha dinheiro para ir nas consultas com regularidade. Então, esse aspecto social impacta, né? E o ambiental, que eu sempre costumo falar, é que esses outros hábitos que a gente falou como prevenção, ele também é para redução de risco de recorrência. Então, aquelas mulheres que já tratam câncer, é importante que elas mantenham esses hábitos de vida. Não é porque desenvolveram a doença que elas estão isentas de ter uma recorrência. Então, elas têm risco de recorrer, e o que reduz é a alimentação, atividade física, reduzir peso. Isso também são fatores ambientais que impactam durante o tratamento. O tratamento é longo e cansativo, então ela precisa manter aquele ritmo depois. Lembrar que o tamoxifeno, o anastrozol ou a droga anti-hormônio que a gente faz depois tem alguns impactos na vida, como aumento de peso, então ela precisa cuidar da alimentação quando está fazendo essa medicação. A questão sexual também precisa ser debatida, se ela está com alguma dificuldade. Hoje a gente tem algumas alternativas, porque realmente impacta negativamente, né? Quando ela está mal dessa questão, existe uma exacerbação, né, um aumento dos sintomas de menopausa nesse sentido. Então, ela pode sentir dificuldades em vários aspectos. E isso precisa ser debatido nas consultas. Às vezes, até por essas questões, elas não querem fazer o uso da medicação. É bem difícil. Então, lembrar que tem alternativas muito legais hoje em relação a isso e que vale a pena discutir para a gente poder estar colocando isso, né? Eu sempre falo que nós, oncologistas e mastologistas, e quem trata câncer, em especial de mama, a gente é bom de cuidar do paciente, tratar, mas a gente também é bom de impactar na qualidade de vida do paciente, infelizmente, porque todos esses tratamentos, eles atrapalham a qualidade de vida do paciente. São raríssimos pacientes que não carregam efeitos colaterais do tratamento, seja o impacto físico, que é visível da cirurgia, às vezes as mutilações, seja o impacto hormonal, que atrapalha no sono, na rotina do dia a dia, na hora de ter a relação sexual, como a Najime bem falou. O estresse, né, aumenta, porque elas ficam com limiar, ficam mais estressadas por conta da redução do hormônio, porque dormem mal, acabam se alimentando mal. Isso tudo atrapalha a qualidade de vida delas. Então, tudo isso tem alternativa para a gente trabalhar. Não são 100% efetivas, mas certamente reduz muito com uma boa assistência. Gente, tem mais perguntas para você. Tem uma pergunta interessantíssima aqui. Deixa eu só ver se eu acho de volta. Mas eu vou precisar fazer um intervalo. A gente deixa um fio aqui, um gancho para o próximo bloco. O Luiz Carlos está perguntando aqui: vocês acham que o tratamento de reposição hormonal representa um fator de risco? Eu li também na pesquisa que eu fiz, tem gente que tem dúvida. É uma pergunta muito boa. Muito Spoiler, boa. Muito mais boa. ou menos. Vamos lá. Tem gente que tem dúvida
se algum tipo de pancada no seio pode provocar câncer. Eu vou pedir a vocês para falar sobre isso. Eu fiquei na dúvida agora, esse tratamento longo que vocês falam para o câncer de mama, ele é para todos os... São 7 tipos de câncer ou não tem como enumerar? São vários tipos e depende também do perfil do paciente. Vai depender de cada estadio, de cada perfil de doença, como a gente falou no início. Né? Cirurgia, que aí a gente vai entrar ali na área dessa outra fera também aqui, que é a Najime, para não só para, evidentemente, para eliminar as glândulas, né, os tumores, mas também para depois numa plástica, então, para reconstruir o seio. Como é que funciona? Geralmente a gente já faz em tempo único. Hoje a gente já tem, na maioria dos casos. Olha aí. Olha aí. É spoiler. 8 horas e 2 minutos. É muita informação numa entrevista só, então a gente tem que ver, rever. Eu acho legal. Se você tiver oportunidade, bacana, já aproveita, vai começando a mudar os hábitos aí, você que não tem, caso já tenha, vai lá. Mas pega o Spotify, o Deezer, qualquer aplicativo desse podcast, põe lá. Eu, quando estou também nesse pique aí, vou ouvindo para ver, até para corrigir também as minhas posturas aqui, que não tem jeito mais, mas eu tento. Bom, e a gente segue então para o intervalo rápido, com o retorno aqui com as doutoras Janaína Rangel Lobo, oncologista clínica e coordenadora da Oncologia da Unimed Campos, e com a doutora Maria Najime, médica, mastologista, cirurgiã também. A gente continua essa conversa daqui a pouco no próximo bloco. Vamos continuar falando sobre o Outubro Rosa e, claro, né, todo o seu desenrolar em cima dessa doença que precisa ser examinada e ser cuidada muito bem por todas as mulheres. Tem pergunta também do Maurício sobre o câncer de mama no homem, enfim. São 8 horas e 3 minutos. O programa é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, também de vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por Imagem.